Você já fez aquela faxina minimalista, onde você ainda sentiu que tinha muita coisa para desapegar, só que você não sabia mais do que se desfazer? Hoje eu vou te contar 9 coisas fora do óbvio no processo de desapego, mas que podem ainda estar ocupando espaço. Número 1, amostras grátis e sachês acumulados. Aqueles de hotéis, de revistas. Lembrei aqui também daqueles sachês de ketchup e maionese que a gente ganha quando a gente solicita um delivery, e aí a gente deixa na geladeira e vai deixando, e quando a gente menos espera já tá até vencido. E a gente nunca usa. Eles parecem inofensivos, mas eles acabam acumulando em gavetas, bolsas, armários, ou até mesmo na geladeira, que eu acabei de falar. Mas mesmo ocupando esse espaço, eles raramente são usados antes de vencer. E aí a gente vai deixando, não olha, e quando vai ver que tem, é quando a gente fez um faxinão, ou a gente encontrou ali por acaso, porque a gente encontra o que a gente menos espera dentro de casa na hora da organização, não é mesmo? Número 2, aqueles cabides de arame, de lavanderia, sabe? Ou aqueles incompatíveis, ou os que estão quebrados. Eles se misturam com os cabides bons que nós temos, mas no final eles só ocupam espaço e acabam podendo estragar a roupa. 3, botões extras, aquelas linhas sobressalentes de roupas antigas, ou que sobraram também de algumas que foram descartadas, ou de uma costura que a gente fez e a linha ainda tá ali. Eu confesso que esse número 3 eu ainda tenho, que são os botões. Até hoje eu tenho tantos e eu não sei de quais roupas são e quais que eu ainda tenho de roupa, né, pra poder substituir caso falte. Alguns já caíram no esquecimento, outros eu já vendi há muito tempo, outras não vendi o botão, né, mas vendi a roupa a qual o botão pertencia. E aí esses dias eu tava olhando aqui nas coisas que eu queria desapegar de novo, porque vira e mexe, cada mês eu tô olhando algo pra desapegar novamente, pra ter esse ciclo, né, sempre andando, porque eu ganho muitas coisas e aí pra ficar entrando itens eu preciso liberar itens. Quando eu vou fuxicando ali o meu armário, meu guarda-roupa, eu encontro esses botões e várias vezes eu me pergunto de quais roupas eles são. Nem todos, a maioria deles não estão no meu guarda-roupa porque eu ainda tenho as roupas às quais eles pertencem. Eles estão ali porque eu realmente esqueci de quais roupas eles são e fico achando que um dia eu vou precisar. Mas na verdade a gente não vai precisar. E acaba que a gente guarda em potinhos que a gente acha que um dia vai usar, sabe? A gente guarda uns pacotinhos, eles viram lixo em gavetas e a gente não tá vendo. No fim, se a roupa não existe mais no seu guarda-roupa, se ela não está mais com você, não faz sentido guardar os botões. As linhas são as mesmas coisas. Às vezes a gente tem uma linha de um tom diferente das roupas que a gente tem. Exemplo, se você tem uma linha branca e você tem a maioria das roupas pretas, pra que você vai manter uma linha branca dentro de casa? Eu, às vezes, mantinha. Quando eu me casei, eu levei uma linha e uma agulha para meu casamento. Só que eu nunca peguei naquela agulha e naquela linha pra tentar costurar nada. No máximo, a minha sogra. Mas é coisa assim, bem pontual, sabe? Eu acho que uma vez ela precisou costurar algo pra mim. E depois eu passei a utilizar mais o serviço de costureira quando eu achei alguém mais confiável pra cuidar das minhas roupas. Mas eu percebi que tanto a agulha enferrujou, quanto a linha também tive que jogar fora, porque ela foi estragando com o tempo. Número 4, vasos de plantas vazios ou quebrados, aqueles que estão guardados sem a gente utilizar. E aí a gente fica guardando para uma planta que talvez nunca venha. Deixa dentro de casa, achando que vai utilizar ali um dia, coloca ali na varanda, acumula também na área de serviço. Você pode estar cheio de vasos de plantas que você não usa há mais de 6 meses, há mais de um ano. Então eu te digo, como uma dica prática para você se livrar delas, ou doa para alguém que precisa desses potinhos porque gosta muito de cultivar plantas e está precisando. Por exemplo, a avó do meu esposo, ela gosta muito de plantinhas e ela não tem muitos vasos. Eu não me recordo de ver muitas plantas e muitos vasos. Na casa da minha avó, ela também ama plantas, mas ela não tinha tempo para cuidar. Agora ela vai ter um pouco mais porque a minha bisavó infelizmente faleceu e agora ela vai ter mais tempo para dedicar tanto a ela quanto à casa dela. As plantas estavam morrendo, né? Porque ela tinha muita coisa ali para lidar no dia a dia, comida para fazer, se preocupar com a bisavó, também resolver as coisas fora de casa. Então acabava que todas as plantas que eu me lembro que ela tinha, ou pessoas da rua cortaram, né? Porque ela tinha um quintalzinho e aí ninguém cuidava, ou tinha aqueles vasos de plantas dentro da casa dela, no quintal, só que a maioria das plantas estavam secando. E aí, hoje em dia, depois que ela passou a olhar mais para as plantas que ela tem, eu percebi que tem alguns vasos que ela precisa repor, porque além de quebrar, né, depois de colocar várias terras e trocar as plantas dos vasos e tentar cuidar delas ao longo do período e elas indo crescer, né,
as plantas dentro dos vasinhos um pouco menores do que deveriam, para substituir, ela teria que comprar um vaso melhor. Hoje em dia, como eu tenho algumas plantas, eu tô percebendo que algumas talvez venham a morrer daqui a um tempo, não sei se eu vou guardar todos os vasos pra mim. Acho que eu vou pegar e vou doar para as duas avós da minha família, a minha avó e a avó do meu esposo, que eu tenho certeza que elas gostariam. É só um exemplo. É claro que por enquanto não é o momento que as plantas que eu trouxe aqui pra casa ainda estão novas, mas se vierem a morrer, eu não vou ficar guardando vaso aqui em casa. Só se eu achar, eu vou tentar achar também plantinhas menores, se for o caso. Eu peguei duas grandonas e uma delas eu me arrependi de ter pegado. A outra eu gostei muito, porque eu queria uma planta grandona, mas eu vou investir mais nas pequenininhas, porque eu acho que é mais fácil de cuidar, de transferir de vaso, enfim. Número 5, caixas de presentes e sacolas de loja vazias, que a gente ganhou ou veio com algum item que a gente comprou ou que foi dado pra nós, e aí a gente guarda a sacola porque, daqui a pouquinho eu posso precisar dessa sacola. Eu também sou a maluca das sacolas de loja, que ganha as coisas e ao invés de descartar, muitas vezes eu guardo. E aí acaba que eu realmente uso, principalmente que eu tô nessa fase aí de desapego constante, né? Entra uma coisa, sai outra, e de vez em quando eu encho 2 sacolas de loja de roupa para poder doar, vender. Então eu, de vez em outra, eu preciso dessas sacolas. Como não chega tanto aqui em casa, porque a época também do meu aniversário já passou, eu, de vez em quando, eu consigo umas sacolas maiores, ou meu esposo às vezes traz o serviço dele, então essas sacolas de loja, sacolas de presente, embrulho de presente, lacinho, eu não preciso guardar muito. Eu sempre utilizo ao máximo ali pra não ficar muito tempo guardado aqui em casa, mas eu tô lembrando aqui de uma que eu comprei pro meu esposo na semana passada pra dar de presente pra ele. Algumas surpresinhas, tipo bala, aquelas butter toffs que ele gosta, que tem tipo um doce de leite dentro. Comprei também Snickers, que é um doce que ele gosta bastante, e outras coisas como o cabo de carregador que ele tava precisando, um mouse aqui pra casa. E aí eu coloquei dentro de uma sacolinha que eu tinha comprado numa loja na Calunga, e aí depois eu guardei a sacola pensando, não, eu vou precisar dessa sacola em algum momento, não sei qual, mas eu vou precisar. E, gente, acaba que a gente vai esquecer, deve estar ali em algum lugar e eu vou precisar jogar fora, porque eu vou esquecer ela, ela vai ficar ali acumulada, guardando poeira. Além disso, o que também é um pouco mais feio do que só guardar pra um dia precisar, é quando você guarda achando que um dia você vai precisar daquela sacola pra poder dar de presente pra outra pessoa. E isso é estranho, porque se você receber um presente, você vai transferir essa sacola ali, às vezes é aquele embrulhinho que amassa fácil de, não sei se é alumínio, mas parece um papel alumínio, e aí colorido. Quando ele amassa e você coloca pra dar outro presente com o mesmo saquinho, a pessoa vai perceber que ele foi usado. Então, talvez, só talvez, é claro que a gente pode sim reutilizar, reciclar, não precisa sempre comprar um novo, não tô dizendo isso. Tem muita gente que consegue utilizar essas coisas de forma inteligente e tá tudo bem. Mas tem gente que também talvez não goste tanto de receber coisas de embrulhos que já foram utilizados antes. Então fica atento, dependendo de quem for a pessoa que você vai presentear, se ela não ligar, tá ótimo. As avós que eu citei aqui, a minha e do meu esposo, não ligam muito pra essas coisas, elas nem percebem. Pelo contrário, elas ficariam super felizes só de receber o presente, elas nem notariam que o embrulho era usado. Agora, se eu fosse dar esse presente pra minha mãe com o embrulho usado, com certeza ela ia olhar pra minha cara e falar: Vanessa, de onde que é essa sacola? Então, evite para quem você precisa e para quem você pode dar, você dá e aproveita a sacola no que for necessário. Só não fica guardando papel de presente ou embrulho ou sacola de loja e esquece no meio do guarda-roupa ou do seu armário. Sexto item são revistas e jornais antigos que a pessoa não vai ler mais. Isso acaba que vira uma relíquia na casa da pessoa, porque tem gente que gosta de ler e às vezes guarda uma matéria de triunfo, coloca ali às vezes emoldura, né, coloca na parede, não sei, vi várias vezes na Gazeta uma dona de casa que resolveu vender bolo de pote para poder ajudar no sustento da casa, e aí ela aproveitou que esses bolos de pote estavam fazendo muito sucesso, começou a vender mais e mais e mais, uma hora ou outra ela foi e fez uma matéria na Gazeta, e aí convidada, né, pela Gazeta. Tô falando assim, vários casos que eu já vi na televisão. Claro que no jornal isso também pode acontecer. E aí, o que eu tô querendo dizer com isso? Às vezes a pessoa tem aquilo como memória. Nossa, que bacana, olha aqui essa matéria que eu passei no jornal. E aí ela emoldura ou ela guarda de recordação numa pasta. Se fizer diferença pra você, se for uma memória muito importante que você prefere guardar, não tem problema. Mas tem pessoas que vão esquecendo aquilo e não olham há muito tempo. Outra coisa que eu também tô pensando aqui que tem um pouco a ver com isso, são cartas de amigos antigos que a pessoa recebe.
cartas de quando ela tá na escola, de adolescente, aquelas cartinhas que trocava, né, na época de amigos na escola. E eu tinha cartinhas de algumas amigas, só que eu, salvo engano, nenhuma delas guardava nenhuma das minhas cartinhas. E eu tava guardando até hoje, eu levei depois pra onde eu fui morar com meu esposo. Eu me mudei da época da casa da minha mãe. Quando eu fui me casar, levei tudo que me pertencia, inclusive as minhas cartinhas das minhas amigas. E levei. Se pergunta se essas minhas amigas guardam as cartinhas que eu escrevia pra elas. Não. Uma, inclusive, se mudou de país. Quem disse que ela vai lembrar de ficar guardando papel que foi escrito quando a gente tinha 9, 13, 15 anos? Eu guardei e eu achava que, nossa, essa cartinha, quantas recordações e tudo. Até um certo tempo foi importante eu guardar pra ter minha memória. Mas eu só olhava pra essa carta quando eu precisava pegar algum documento numa pasta importante. Que é aquela, eu falei que eu tenho em outro vídeo, eu falei que eu tenho uma pasta que é maior para todos os meus documentos e do meu esposo, e uma mais curtinha para eu poder levar quando eu preciso levar no médico em menos quantidade. Nisso, eu observei que todas as vezes que eu abria essa pasta, tinha ali as cartinhas, eu dava uma olhada só por fora, mas nunca parava para ler de fato o que estava escrito. Quando eu decidi jogar fora, aí sim, abri de novo, li outra vez. Eu li, eu acho que umas 2, 3 vezes depois que eu me casei. No máximo 3, mas eu acho que foi 2. Parei, li o que tinha em cada uma, guardei no meu coração de felicidade, assim, de gratidão. E o objetivo delas foi feito desde o início, quando eu recebi as cartas. Então, a partir daquele momento, não quer dizer que eu vou esquecer das cartas. Aí eu joguei fora, porque eu tava acumulando muito papel. E porque é aquilo, né? Se elas não estão guardando nem as minhas, por que eu vou ficar guardando as delas? É mais ou menos nessa lógica aí. Mas se é importante pra você, guarde. Se não for algo que te atrapalhe no dia a dia. Inclusive, se esses papéis você deixar em alguma superfície, lembre-se que ele pode pegar pó, né? Ele pode encher de poeira. Ou aí você guarda por nostalgia, ou por um artigo interessante que um dia você pensa em ler, um artigo interessante. E aí você vai esquecendo. E só vai esquecendo, vai acumulando papel, e depois você nem vê. Quando chega, tá aquele bolo de papel que você não sabe nem o que, pra que lado que tá ventando, de qual lugar que foi, de onde que tá vindo. Eu viro e mexo, viro e mexe, é uma gíria que eu costumo falar. Eu viro e mexo, pego aquela pasta importante, cheia de documentos, e olho um por um do que eu posso jogar fora, do que eu posso guardar, tudo isso. Porque se eu manter ali por muito tempo, daqui a pouco aquela pasta vai estar enxotada, e quando eu for me mudando de casa em casa, daqui a pouco eu vou ficar igual a minha mãe, acumulando papel. Eu lembro que ela tinha umas 4 gavetas de papelada, de processos antigos, porque ela também é advogada. E pra quem não me conhece, né, pra quem tá chegando de paraquedas no canal, eu sou advogada. E aí ela guardava muito papel, muito, muito, muito. E eu ficava perdida ali no meio daquelas gavetas. Qualquer coisa que eu queria achar, eu não conseguia, justamente porque tava super antigo. Agora, eu lembro que quando eu morava com ela lá no início, né, da minha adolescência, eu ainda assim, no meio da gaveta dela de bagunça, eu tinha uma pastinha, um cantinho que eu utilizava só para as minhas coisas. Eu sempre fui muito organizada. E a desorganização dela me deixava um pouco aflita. Mas hoje até que eu sei lidar bem com isso. 7º item são maquiagens ou cosméticos vencidos. Ou que você não usa há anos, sabe? Que você acha que um dia você vai usar, você tem medo de descartar, ainda mais se for algo caro. Minha mãe tem esse problema. Eu observo que ela tem tantas maquiagens antigas e são caras, mas que já estão vencidas. Às vezes tem um bolozinho ali, ela não quer jogar fora, ela guarda e ela nunca usa. Ainda mais porque são maquiagens da época que ela ia mais a festas. Naquela época que a gente fazia maquiagens com brilho demais, ou muito preta, muito esfumada, maquiagem super escura, bem cheguei. Hoje em dia não se usa mais isso, usa uma maquiagem minimalista, né? E eu raramente vejo ela de maquiagem. O máximo que eu vejo ela passando é uma base, no caso é uma base que tem ácido, né, com protetor solar, salvo engano. Tem um efeito ali de base. No máximo ela passa um corretivo e um lápis, mal um batom. Eu não vejo ela se maquiando igual antes. E às vezes um rímel, mas é muito raro. Ela tem uma maletinha de maquiagem pro dia a dia dela, que ela leva no carro. Só que eu vejo que ela não usa metade das coisas que ela tem de maquiagem. Ela já usou muitas coisas, mas a maioria dela já venceu, já não usa mais. E ela também não vê isso, ela não consegue enxergar que são coisas que já dá pra ela jogar fora. Mas como ela é um pouco mais acumuladora do que eu, aí ela consegue ficar ali com aquele negócio mais tempo. Eu já teria surtado. Mas é fases, né? Eu também já tive a minha época de ter muitas coisas. Hoje eu tenho
Eu vou falar igual eu já ouvi num filme. Eu tenho urticárias quando eu vejo que tem muito acúmulo de coisas. E aí é complicado, porque podem causar alergias, irritações. E aí você pensa que vai usar um dia especial. Ou, caramba, no casamento de fulano eu posso usar aquela maquiagem. Mas, primeiro, não tá se usando tanto, né? Se for o caso igual da minha mãe, de maquiagens antigas, que são mais cheguei e tudo. E segundo, que são maquiagens que, além de vencidas, né, podem fazer mal à sua saúde, você não vai lembrar de usar elas, porque é aquilo, se você tem 100 coisas e você usa menos da metade delas, quando você vai lembrar de usar o restante das outras coisas? Não cabe, sabe? É muito complicado imaginar um cenário onde você vai aproveitar tudo que você tem. Então o melhor a se fazer é descartar e ficar só com o que você realmente usa. Oitavo item, chaves antigas ou que você não sabe mais aonde que abre, qual porta que abre, você não sabe mais de onde que veio essa chave. Eu, como me mudei várias vezes, eu tive várias trocas de chaves nos locais que eu me mudava. E até hoje tem algumas chaves que eu achava que eu ficava assim, gente, da onde que é essa chave? Mas eu descartei bastante, outras eu devolvi pra minha mãe também e utilizo só o que eu realmente preciso no dia a dia. Diminui muito meu chaveiro e no meu guarda-roupa também eu tinha um potinho, né, que eu colocava as chaves dentro. Aí diminui bastante também. Nono item, potinhos plásticos sem tampa ou as tampas sem os potinhos. Eu já tive um períodozinho ali. Tem até uma tampa de uma das minhas coisinhas de vidro que eu guardo, as minhas combuquinhas. Só que depois de um tempo eu percebi que eu não ia realmente usar. Salvo engano, eu tenho uma, por precaução, de arranhar a tampa e eu tenho já o potinho, eu substituo a tampa, jogo a outra fora. Mas as outras que eu tinha, eu levei pra vender num brechó. E às vezes as pessoas compram, porque pode ser que elas tenham um recipiente e encaixam com a tampa, ou elas têm a tampa pra encaixar no recipiente. Então é bem diferente tudo isso, vai de pessoa para pessoa. Iam ser 9 itens, mas eu vou trazer um bônus pra gente poder fechar aqui com chave de ouro, que são bolsas, mochilas, carteiras estragadas ou que você não usa mais, porque você acha que um dia você vai consertar, um dia você vai utilizar, e na realidade a gente sabe que não é assim. O minimalismo, então, ele é um processo contínuo, sempre há algo pra gente otimizar ali na nossa rotina, nas nossas coisas, nos nossos itens, para poder ajudar ali tanto na limpeza quanto na organização da nossa vida e do nosso lar. Porque tirando esse espaço ali acumulado, a gente tem tanto a leveza mental quanto a leveza nas outras categorias que eu falei, que é na vida, no dia a dia. E a gente investe o tempo no que realmente importa. Parece que a gente só se livra de itens físicos esquecidos, né? Mas na verdade a gente tá limpando também a nossa mente. Qual desses itens que eu falei você se lembra e vai desapegar a partir de hoje? Que você tava esquecendo aí? Me conta nos comentários que eu vou adorar saber. Se esse vídeo te inspirou a ter um desapego mais libertador e mais profundo, não se esqueça de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no nosso canal para estar sempre conosco vendo as melhores dicas e as mais valiosas, de acordo com o essencialismo na nossa vida.